Pegou de supetão, Flamengo fecha negócio na penumbra da tarde da noite. Várias outras notícias do Mengão. Amanhã tem clássico entre Flamengo e Vasco. O bicho vai pegar, meu parceiro e minha parceira. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, pô. Botão aqui embaixo, inscrever-se, é só no sino da notificação. Deixa o teu like e toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, e quero expressar aqui a minha profunda indignação e minha solidariedade com o Perdigão, ex-jogador do Internacional, que foi covardemente agredido por uma autoridade lá no Paraná. Vocês lembram do Perdigão? Pois é, o vídeo está circulando aí pelas redes sociais. Toda a minha solidariedade. Eu lembro do Perdigão no Brasfoot. Quem aí jogava Brasfoot? É das antigas, L-Foot, FIFA. FIFA veio depois, né? Bomba Pet, Wing Eleven, aquela coisa toda, né? Pessoal, há uma reunião em andamento no Flamengo, no Ninho do Urubu, entre José Boto, comissão técnica, e Felipe Luiz, para bater o martelo sobre a lista de relacionados contra o Vasco. Eu esperei, por isso que eu tô soltando até um pouco mais tarde esse vídeo aqui, para dar a informação completa, mas eu falei, vou soltar, amanhã eu trago todos os detalhes. A tendência, não tem nada confirmado ainda, mas existe uma tendência do Flamengo incorporar jogadores do elenco principal, não exatamente titulares, e se jogadores do elenco principal forem incorporados, Felipe Luiz deve estar na beira do campo. Mas eu vou me aprofundar em relação a isso mais amanhã, porque o Flamengo já avalia, é pior para o Flamengo, eu já vim falando isso, sendo até chato alguns dias, é pior, gente, para o Flamengo mandar a base, tomar um pau, e aí não se classificar para a próxima fase. É pior, vocês entendem? Porque senão vai ter que jogar 6 jogos para disputar para não cair. E tem uma outra coisa. Se o Flamengo for enviado para o quadrangular do rebaixamento, os jogos serão intercalados com rodadas do Campeonato Brasileiro e rodadas da Libertadores, rodadas da Recopa Sul-Americana, então vai ser um problema para o Flamengo. Foi o que eu falei para vocês. O Samichal, as federações foram legais, foram boazinhas, reduziram as datas dos campeonatos estaduais. Eu, na época, ainda falei, olha, quando a esmola é muita, o santo desconfia, o padre desconfia, como é que é? Tem um ditado que é nesse sentido aí. Você fica ali com a pulga atrás da orelha, mas eu não tinha pescado e tá aí. Eles diminuíram as datas do estadual, mas em paralelo a isso, eles obrigam as equipes a colocarem o time principal, seja ameaçando perder cota de televisão a partir da 3ª rodada, ou seja, ameaçado pelo rebaixamento, como é o caso pelo Flamengo, porque o Sub-20 não fez um bom papel. Então tá aí o pulo do gato deles. E aí, meus amigos, primeira rodada do quadrangular, se o Flamengo não avançar, vai ser no dia 11 ou dia 12 de fevereiro. O Campeonato Brasileiro vai estar rolando. Segunda rodada, dia 14 ou 15. Terceira, dia 18 ou 19. Quarta, 21 ou 22. Quinta, 28 ou dia 1º de março. Sexta, dia 7 ou dia 8 de março. Se avançar as quartas de final do Campeonato Carioca, o Flamengo vai ter um jogo único no dia 15 ou 14. No dia 14 ou 15 de fevereiro. Avançando, as partidas das semifinais serão no dia 21, 22, 28 e dia 1º de março. Ou seja, não vai impactar tanto assim porque serão menos jogos. Entende? Serão menos partidas. Se for para esse quadrangular, vai impactar até na Libertadores da América. Daí vai ter que
levar simultaneamente Campeonato Carioca para disputar para não cair, Libertadores, Recopa, Supercopa, tudo bem que são torneios de um jogo só, no caso da Supercopa, a Recopa tem 2 jogos, mais o Campeonato Brasileiro. Então é um problema o Flamengo não conseguir avançar à próxima fase. É um calendário tenebroso, é um calendário vil com o Flamengo, sabe? As federações da CBF não ajudaram em nada, isso é uma mentira. Aliás, eles conseguiram piorar o que já era ruim, sabe? E aí, quando você lê o regulamento do Campeonato Carioca, ainda tem essa brincadeira aqui, viu? Olha isso, artigo 43, vamos ler o artigo 43. A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, deixa de utilizar sua equipe considerada principal após a 3ª rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente à totalidade de sua cota fixa mínima de direitos de transmissão do contrato coletivo e, caso já tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente à cota mínima estabelecida para os clubes grandes aderentes, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva. Dona Ferge, o que seria um justo motivo para não botar o time principal? O Felipe Luiz pode interpretar que é um justo motivo não colocar o time principal, né, para não lesionar no Campeonato Brasileiro, para descansá-los para o Campeonato Brasileiro, para descansá-los para a Libertadores da América. Isso não seria um justo motivo? Estender a pré-temporada dos atletas? Ou não é um justo motivo? Aí tem um outro ponto problemático aqui no artigo 43. Deixar de utilizar a sua equipe considerada principal. Quem define isso é o treinador. Por mais que eu acho que o Arrascaeta, o Jorginho, eles são principais, o treinador pode pegar. Não, esse aqui é o meu principal. Quem que é o principal da ponta esquerda do Flamengo? É o Samuel Lino ou é o Everton Cebolinha? Quem é que vai aferir isso? Quer dizer, então, que vai ser ferida a autonomia do treinador frente à sua equipe? A federação que vai ordenar quem deve jogar ou não, ou vai considerar quem é titular ou não? Então, tem 2 pontos muito problemáticos nesse artigo 43 da FERJ. A questão do justo motivo, que fica... O que é justo motivo? Para você pode ser uma coisa, para mim outra, para o Felipe outra. E qual é a equipe principal do Flamengo? Ah, todo mundo sabe, Pedrão. Tá, mas se o treinador fala, não, esse é meu principal. Ah, mas o treinador tá mentindo. Tá, mas prova. Então, são 2 questões bem problemáticas na FERJ. Ó, saiu agora, hein? Saiu agora, está definido. Sabia que ia sair na hora que eu tava fazendo o vídeo. Flamengo vai com a equipe principal e com o técnico Felipe Luiz no comando para a partida diante da equipe do Vasco da Gama. E para mim, a atitude mais acertada do Flamengo. Tá certinho, tá certíssimo. Tem que ir sim com o time principal e o Felipe tem que ir para a beira do gramado para salvar a campanha do Flamengo no Campeonato Carioca, porque senão depois a gente vai ter que disputar esse diacho desse quadrangular que só vai ferrar com a vida do Flamengo. Avançando para a próxima fase, o Carioca não é a prioridade. Mete a base nas quartas de final, na semifinal, que se dane, explica primeiro, que se dane. Mas agora o importante é salvar a temporada. Temporada pela madrugada, tá longe de ser salvo. Até porque nem começou ainda, isso é pré-temporada. Mas tem que salvar a campanha do Flamengo no Carioca, porque senão, meus amigos, a gente vai se prejudicar lá na frente. Um outro absurdo que eu tenho para dizer para vocês. O goleiro Andriel, tá? Também registrado
além de ser registrado no BID, já está registrado no Bira. Pedrão, o que é Bira? Quem é Bira? Seu Bira? Não, Bira, pessoal, é o tal do Boletim Informativo de Registro de Atletas. É o BID da FERJ. Só que o regulamento diz que um jogador só pode ser relacionado por um jogo do Campeonato Carioca após o nome dele ser publicado no Bira, tá? Até um dia útil antes do jogo. Só que hoje não é dia útil no Rio de Janeiro. É dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. É feriado na cidade, no município do Rio de Janeiro. E a FERJ fica dentro do município do Rio de Janeiro. Logo, não tá valendo. Não tá contando como dia útil. O Andréu não poderá jogar diante da equipe do Vasco por causa disso. Uma vergonha isso. Porque era para ele poder jogar. Se o nome do cara tá... Ah, mas o regulamento é uma porcaria. Regulamento uma porcaria. O nome do cara já tá na documentação e o cara não vai poder jogar. Só vai poder jogar contra o Fluminense. Para a partida diante da equipe do Vasco já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos, tá? Para o primeiro jogo do ano no Maracanã entre Flamengo e Vasco, terceira rodada da Taça Guanabara. Ainda restam bilhetes para todos os setores. As entradas variam de 20 para o mais barato e R$400 para o ingresso mais caro. A expectativa é de que 40 mil torcedores do Flamengo e do Vasco estejam presentes às 9h30 da noite, amanhã, quarta-feira, para o primeiro clássico. Não tem jeito, gente. Clássico é clássico e vice-versa, é clichê, mas não tem jeito. O bagulho vai ficar doido, fica quente, por mais que seja início de temporada. O Flamengo tem um problema na sua lateral esquerda para esse confronto diante da equipe do Vasco, isso porque o Johnny Góes está machucado e o Carbone cometeu a burrada de ser expulso com 10 minutos do primeiro tempo após tomar 2 cartões amarelos de forma infantil. Gustavo Souza aparece como opção para ocupar a lateral esquerda nesse enfrentamento diante da equipe do Vasco. É lateral direito de origem, um garoto de 20 anos, mas já fez o lado esquerdo no ano passado. Inclusive, ele foi titular na partida contra o Barcelona, no duelo sub-20, no Mundial sub-20. Lembrando que Gustavo, quem entrou no time após a expulsão do Carbone na derrota para a equipe do Volta Redonda, mas agora com a sinalização de que os titulares vão entrar em campo, com essa sinalização, naturalmente, você já tem a possibilidade de contar ali com Ayrton Lucas. O Alexandro tem uma demanda física maior, é mais velho, aquela coisa toda, talvez seja preservado, mas já dá para contar com Ayrton Lucas ali do lado esquerdo, que é jovem, teve menos minutos na última temporada, tudo bem que não está ali na sua plenitude física, ainda faltam algumas... ele estava de férias, estava parado, mas, porra, no ruim, bota o Ayrton Lucas ali, ou então até mesmo Gustavo Souza. Jogadores do Corinthians estão soberbos em relação ao Flamengo pela conquista da decisão da Supercopa do Brasil. Após Hugo Neneca apareceu num vídeo dizendo que eles são o time a ser batido, Matheus Pereira, meio-campista do Corinthians, afirma que o clube é favorito na decisão da Supercopa contra o Flamengo e ele diz, sobre a final, o clube está focado, nós somos o Corinthians, somos os favoritos e temos que ganhar. Olha aí, joga o favoritismo para ele, é todo deles aí. O favoritismo para levantar o troféu da Supercopa do Brasil. Quem jogou contra o PSG não foi o Corinthians, não foi o Flamengo, foi o Corinthians. Ganhou, inclusive, do Paris Saint-Germain e o Flamengo vai enfrentar o campeão mundial de 2025 na decisão da Supercopa com um franco atirador. A chance é toda do Corinthians, né? Tem a ironia. Vai ter gente comentando aqui porque não entendeu, mas ok. Patrocínio
perto de ser renovado. O Flamengo encaminha acordo para renovar o patrocínio com o banco BRB por mais 3 anos. A parceria está com o Clube de Regatas do Flamengo desde 2020. Contrato atual rende 40 milhões de reais por temporada. Com a renovação, o valor passará para cerca de 50 milhões de reais anuais aos cofres rubro-negros. Informação do meu grande amigo Guilherme Flazoeiro, beleza? Vamos avançando aí, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Mengão, time principal amanhã, pelo menos misto. Filipe Luís na beira do gramado. Flamengo ainda não enviou proposta oficial para contar com a contratação de Marcos Antônio. O Clube Paulista considera o volante peça fundamental do elenco e só aceita negociar mediante uma boa oferta do Flamengo, mas não nega de forma veemente a venda desse jogador, como negava o Júlio Casares, que foi deposto do seu cargo em função de um impeachment, um escândalo, corrupção, a loucura, Ministério Público de São Paulo envolvido na denúncia contra o Clube Paulista. A negociação do Michael, meus amigos, entrando na seara, Michael, que está em vias de sair do Flamengo, deu uma travada. Pois é, a negociação deu uma travada, o atacante não quer abrir mão dos 2 milhões de reais em luvas no Flamengo, e isso impede o acerto com o Peixe, que topa pagar 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, mais um impasse com o jogador segue, já tem até um acerto salarial. A questão mesmo são as luvas que ele recebe no Flamengo, que são diluídas em contrato, cerca de 2 milhões de reais em luvas que ele recebe do Flamengo. O Flamengo fechou um negócio, acertou a saída do zagueiro Pedro Fatinetti, de 18 anos, também para a equipe do Atlético Mineiro, assim como Vitor Hugo. Flamengo e Atlético Mineiro vão dividir os direitos econômicos do zagueiro. Ele tinha contrato com o Flamengo até 2027 pelo Fla. Ele conquistou o Carioca e a Recopa Sub-17 em 2024. Ano passado ele chegou a integrar o elenco profissional do Flamengo nos Estados Unidos, onde o clube fez a sua pré-temporada. Entrando na seara, Lucas Paquetá. Paquetá hoje foi até o centro de treinamento do West Ham, nessa terça-feira, dia 20. Entretanto, sequer chegou a treinar com seus companheiros de equipe. O atleta conversou com o treinador mais uma vez e deixou o centro de treinamento em seguida. O meia segue aguardando a nova proposta oficial do Flamengo e a definição da situação com o clube, galera. O Flamengo segue na toada para contar com a chegada de Lucas Paquetá ainda nesse mês de janeiro, ou então até mesmo em fevereiro. Existem informações de que José Boto se reunirá ainda hoje com o dirigente do West Ham para apresentar uma outra proposta, já que a primeira foi negada pelo clube londrino, e tentar fechar a contratação de Lucas Paquetá. O clube carioca chega confiante ao encontro, tratando a negociação como bem encaminhada, mas evidentemente sem qualquer já tá certo, vai vir tal dia e coisa e tal, mas o otimismo cresce dia após dia, pessoal. E aí, quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você achou dessa decisão do Mengão mandar o time profissional, de fato, pro duelo diante da equipe do Vasco amanhã no estádio do Maracanã. React lá nos Três Irmãos Fla React, conto com a sua presença. Amanhã de manhã tem vídeo, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu likeão. Tamo juntão, saudações rubro-negras.